Olá, seja bem-vindo ao canal Thiago Corte Alencar. Sou advogado e hoje eu vou explicar para vocês o ECA em aplicação aos desbravadores e aventureiros. Então, se você quer saber sobre isso, continue no vídeo que nós vamos explicar um pouco melhor para você. Pois bem, essa apresentação nós fizemos especialmente para um pedido da associação para que pudéssemos falar um pouco aí dos desbravadores e aventureiros quanto à questão do ECA. E esta apresentação, diferente do que nós vamos fazer aqui com o canal, ela será disponibilizada em PDF para quem quiser ter acesso aí às informações no nosso canal, no nosso link, tá bom? Bom, primeiro que se faz, a primeira pergunta que nós temos aqui é o que é este ECA? ECA para lá, ECA para cá, ninguém às vezes sabe o que é. E o ECA, ele é a abreviação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, que prevê a proteção integral das crianças e do adolescente, ok? E uma coisa importante para saber é que qual a definição de criança e adolescente e o Código traz essa definição. Diz o seguinte, que a criança é a pessoa com até 12 anos incompletos e o adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Ou seja, se você for maior de 18 anos, você já não é mais adolescente, ok? Você já é um adulto, um jovem adulto. E isso nos termos da lei. Se você ainda tem 11 anos e quase completando 12 anos, ainda é uma criança. Completou 12 anos, virou adolescente. Então é nessa faixa respectivas de idades que nós vamos trabalhar em todas as definições e questões aqui jurídicas a respeito disso, tá bom? Uma coisa importante aqui, para que serve esse estudo do ECA para os desbravadores e aventureiros? É que a lei prevê que todos devem zelar pelos cuidados ao menor e que nenhum deles deve sofrer nenhuma dessas questões que nós vamos falar agora, tais como negligência ou discriminação. Nenhuma delas podem sofrer nenhum desses tipos, seja por negligência material, por alguém que está ali, não está ajudando ela de alguma forma, por exemplo, como alimentos, enfim. Discriminação, eu vou discriminar aquela criança em razão dela, por exemplo, ser pequena, ou ser grande, ou ser gorda. Não pode. Outra proteção que dá contra exploração e violência. Sabemos que, infelizmente, nesse mundo há muita exploração dos menores, de crianças e adolescentes, tráfico humano a respeito disso, e violência, inclusive, também. Violência, o código também traz alguns conceitos demonstrando que é aquela questão de lesão física ou mesmo uma lesão intelectual na criança. Outra coisa que também o código prevê que sejam ali protegidos de algum desses atos é contra crueldade e opressão. Notem que todos esses conceitos que nós trouxemos, na verdade, são princípios. Princípios que englobam qualquer ato que a diretoria do Clube dos Bravadores, do Clube de Aventureiros ou de qualquer outro campo da sociedade deve estar atento para não agir ou mesmo omitir alguma dessas questões. Lembre-se, a importância do menor ele é sempre primordial, ok? E nós devemos estar atento a isso, você de diretoria. Direitos básicos aí da criança e do adolescente, igual até como de todos, como a vida e a saúde, liberdade, respeito e dignidade, conceitos aí tremendos que já vêm de outrora da Revolução Francesa, né? Convivência familiar e comunitária, todos eles também têm o direito de ter esta convivência, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e a proteção no trabalho. Queridos, todos estes são direitos básicos que não apenas estão ali para a criança e adolescente, como também para todos nós, né? Mas lembre-se, a primazia, o interesse para que toda a sociedade observe isso. Um outro importantíssimo é a primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Ela deve ser a primeira. A criança, o adolescente e o idoso, que não é o estudo nosso aqui hoje, eles devem ter a prioridade em qualquer socorro, em qualquer proteção que haja. Não quer dizer
que os que não se encontram nessas faixas de idade, essas faixas etárias, não sejam protegidos. Muito pelo contrário, serão protegidos. Mas as crianças e os adolescentes têm uma prioridade. Se acontecer, por exemplo, algum desastre, alguma tragédia, um acidente, os protocolos do mundo dizem que crianças e adolescentes deverão ser socorridos e protegidos primeiramente. Até por causa em razão da hipossuficiência, da fragilidade que eles detêm como seres humanos, né? Eles ainda não são seres humanos totalmente capazes de se protegerem, né? Outra coisa, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Note, eu não estou trazendo aqui para vocês artigo por artigo, destrinchando e comentando cada artigo do ECA. Não é esse o intuito aqui. O intuito é trazer de alguma forma mais fácil para que as pessoas que não são do mundo do direito possam entender sobre esse instituto, esse código da proteção da criança e adolescente. E nele fala que todos, não são apenas os responsáveis das crianças e dos adolescentes, não são os pais, não é o curador, não são os avós, os irmãos, são todos da sociedade devem zelar por essa proteção da criança e do adolescente. Todos nós estamos incluídos nisso. E uma questão que corriqueiramente ocorre dentro aí do mundo dos desbravadores e aventureiros é a questão da autorização para viagens. E aqui nós vamos primeiro tratar das viagens nacionais. Pois bem, diz o Estatuto que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Eu quero ressaltar aqui para vocês essa questão da idade, ok? Anteriormente, antes de 2019, era a criança ou adolescente menor de 12 anos. Houve uma alteração, então, recente, alterando esta idade que traz uma consequência tremenda para o mundo dos desbravadores aventureiros, a qual, para que a criança possa viajar sozinha, desacompanhada e tudo mais, né, ela tem que ter autorização dos pais. Isso se ela for aí menor de 16 anos. Se já for então um adolescente, lembra aquela faixa? Dos 12 completos até o 18, adolescente de 16 anos para cima, não necessitará de autorização. Mas de 16 anos para baixo, necessitará de autorização dos pais para que possa viajar no âmbito aqui nacional, no Brasil. Porém, tem algumas exceções, nós vamos ver logo mais a respeito disso. Antes de irmos para as exceções, tem aqui no slide uma questão que fala da autorização judicial, vale por 2 anos. O juiz também, além dos pais, ele pode conceder uma autorização para aquela criança poder viajar. Se por algum motivo os pais não puderem, ou as crianças não tiverem pais responsáveis e tudo mais, pode-se ter essa alternativa do juiz, com uma autorização judicial, conceder a ela para que ela possa viajar. E essa autorização ela dura por 2 anos, então, tá bom? Pois bem, então ele poderá viajar desde que tenha essa autorização, porém, queridos, olha a exceção que nós vamos trazer aqui para vocês. As exceções são 3, basicamente. Primeiro, comarcas contíguas, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. O que isso quer dizer? Comarca é uma expressão jurídica que determina ali um território sobre a competência do juiz poder julgar. Ou seja, eu tenho um juiz em São Paulo que ele está lotado na cidade de Campinas e por ele estar lotado na cidade, na comarca de Campinas, ele não pode julgar processos da comarca da cidade de São Paulo ou da cidade de Barueri. Cada uma dessas comarcas tem uma competência jurisdicional, tem um juiz que vai julgar a respeito de processos dentro desta comarca. E esta comarca ela é definida por lei. Então, a cada lei
do estado vai definir quais são as comarcas que existem naquele estado. Se a comarca for contígua, e a gente pode, até de um jeito informal e mais fácil de entender, a cidade, né? Não é o termo correto jurídico para falar, mas para nós termos uma ideia que vamos tomar por base que essas comarcas são então cidades. E estas cidades, se estiverem uma do lado da outra, e se for na mesma unidade da federação, ou seja, no mesmo estado, ou incluída na região metropolitana daquela cidade, ele está dispensado dessa autorização dos pais, ok? Outra exceção aqui diz respeito a acompanhado de ascendente ou colateral até terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. Se a criança ou adolescente estiver com algum ascendente seu, pai, mãe, avô, avó, ele não vai precisar ter uma autorização escrita formal autorizando, uma vez que ele está acompanhado desses ascendentes dele, ou colateral até terceiro grau, tá bom? Importante dizer que toda autorização, todo acompanhamento, que é esse caso da exceção, deve ser comprovado documentalmente. Ele não pode, por exemplo, dizer, a pessoa que está acompanhando o menor, dizer que é irmão, mas não mostrar algum comprovante. Ele tem que mostrar, seja por meio de RG, por meio de carteira de motorista, de alguma forma, algum documento válido, ele deve demonstrar que possui esse parentesco com essa criança, com esse adolescente. E mais para frente nós vamos ver algumas consequências de não serem observadas essas previsões legais, tá bom? Terceira exceção, e aqui também tem uma peculiaridade. Se o menor, acompanhado de pessoa maior, expressamente autorizado pelo pai, mãe ou responsável, e aqui para, na legislação do ECA. Diz que é uma exceção se a pessoa, se a criança ou adolescente tiver alguém, uma pessoa maior, maior de 18 anos, com autorização dos pais, ela pode viajar. Mas veio aí a resolução 925 de 2019 do CNJ e colocou alguma previsão maior. E aí nós temos que ter uma dedicação maior, uma atenção maior quanto ao Clube dos Voadores Aventureiros. Diz então o ECA e esta resolução do CNJ que essa autorização dada para a pessoa maior deve ser autorizada pelos pais, mãe ou responsável, com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade. E isso traz uma implicação tremenda, porque antigamente nós não precisávamos de autorizações com firma reconhecida para viajar com algum desbravador ou com algum aventureiro menor de 16 anos. Hoje precisa. Então, para qualquer viagem fora daquela situação dessas situações que nós estamos vendo, das exceções da comarca contígua, na mesma unidade da federação, incluída na região metropolitana, enfim, deve-se ter uma autorização com firma reconhecida por semelhança ou por autenticidade. E aqui é importantíssimo nós da diretoria visualizarmos essa necessidade de cobrarmos dos pais, das crianças, dos adolescentes, essa autorização reconhecida, ok? Senão pode trazer um efeito muito prejudicial para o Clube dos Bravadores, para o Clube de Aventureiros e para toda a sociedade que está ali trabalhando com eles, querendo o melhor para eles. Então, tome cuidado, reconheça a firma de qualquer viagem, autorização que derem para menores de 16 anos de idade. Maior de 16 não há essa necessidade de autorização, como vocês viram, eles podem viajar. Penso que também não falei um pouco ali na primeira sessão, na unidade da mesma federação, né? Existem comarcas contíguas que são de estados diferentes. Por exemplo, existe aqui em São Paulo a comarca, vamos ver, de Ourinhos. Ourinhos fica ali no canto oeste do estado de São Paulo, divisa com o estado do Paraná. É uma cidade que está ali muito próxima,
uma da outra, mas de estados diferentes. Vamos supor que nós estamos nesta cidade de Ourinhos e vamos fazer uma viagem com clubes voadores ou com clube de aventureiros para a cidade ao lado, que é uma cidade do Paraná. Para esta viagem, eu preciso de autorização. Por quê? Ela não se enquadra nesta exceção das comarcas contíguas, em que pese as cidades estejam uma do lado da outra, elas estão em uma unidade da federação, em um estado diferente. Então, precisamos de uma autorização dos pais ou dos responsáveis para que possamos levar, viajar com essas crianças, com esses adolescentes. Ok? Vamos continuar? Próxima questão ainda, quanto a autorizações, mas autorizações para viagens ao exterior. Há muito, ultimamente, viagens aí ligadas a camporis internacionais, a eventos internacionais, em que os desbravadores e aventureiros também estão indo. E eles vão para fora do país. E há algumas peculiaridades quanto a isso também. A autorização, então, é dispensável se a criança ou adolescente, ou seja, não vai precisar de autorização, se estiver acompanhado de pais ou responsáveis. Igual aquela outra hipótese anterior. Se a criança ou adolescente estiver acompanhado dos seus pais ou algum responsável legal, e aqui responsável legal é tutor, é curador, é alguém que a lei impõe esta responsabilidade, tá bom? Ele está dispensado de autorização, mas tem que estar acompanhado de ambos, dos dois pais, do pai, da mãe, quem ali detém a sua guarda ou responsável, tá bom? A outra hipótese que não precisa de autorização é viajar na companhia de um dos pais e autorizado expressamente pelo outro através de documento também com firma reconhecida. Se a criança ou adolescente viajar com o pai, um deles, ou o pai ou a mãe, o outro terá que dar autorização expressa em papel, escrito, e também deve reconhecer a firma desta pessoa. Se cumprir isso, poderá viajar tranquilamente. E outra hipótese também, que também fica dispensável a autorização, se desacompanhado ou em companhia de terceiros maiores e capazes, designados pelos genitores, desde que haja uma autorização de ambos os pais com firma reconhecida. Também essa questão, essa hipótese veio com a resolução 131 de 2011 do CNJ, em que a autorização judicial fica dispensável, queridos, se cumprirmos qualquer um desses três requisitos. E esse último, muito mais provável possa acontecer com clubes de exploradores e aventureiros, em que eles estão desacompanhados, né, da companhia dos pais, desacompanhados talvez de terceiros, pode acontecer da criança ou adolescente ir sozinho para um acampamento no exterior, né, desde que eles estejam autorizados por ambos os pais com firma reconhecida. Note, antigamente não necessitávamos dessa firma reconhecida. Hoje temos que prestar muita atenção quanto a isto. Tá bom? Outra questão, ainda quanto à viagem ao exterior, traz uma ressalva no Estatuto da Criança e do Adolescente que, sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido no território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Ou seja, uma criança ou adolescente que nasceu aqui no Brasil, ela não pode sair do país, sair daqui do Brasil em companhia de estrangeiros residentes ou domiciliados lá fora, em qualquer outro país. Por que isto? Para evitar tráfico humano. Infelizmente, hoje há muitos agires assim, né? Muitas pessoas agem de forma a poder levar uma criança para fora para oferir vantagens econômicas, para ganhar dinheiro através de prostituição e tudo mais, de compra. E isso é algo que o Estatuto ele está querendo proteger. Para fazer com que isso não aconteça com a criança e adolescente, então está proibido essa saída da criança e do adolescente. Na realidade, só pode sair se
houver uma autorização judicial para isso, tá bom? Acontecia até muito antigamente, isso antes aí dessa resolução de 2011, e falando, na realidade, ocorria muita adoção por pessoas do exterior, que não moram, não são cidadãos aqui do Brasil, que adotavam crianças menores e levavam elas para fora, sem passar por todo o trâmite legal de adoção e tudo mais. Isto o código então veio impedir que aconteça, tá bom? Outra questão aqui, importante também, um modelo de autorização então para a viagem. É um modelo simples, qualquer um pode fazer no Word e passar aí para a diretoria. Olha a autorização como ela deve ser feita. Deve ser colocada ali dá um espaço para a pessoa que é responsável pelo menor possa escrever o seu nome, ok? Demonstrando que aquela pessoa está autorizando. Responsável pelo menor, coloca o nome ali depois do desbravador, do aventureiro, autoriza a saída, determine nessa autorização para onde é que ele vai. Ele está autorizando para onde? Nós vamos para um acampamento ali da unidade Panteras e Cisne, dentro do clube de desbravadores ou do clube de aventureiros, na data tal, na cidade tal. Nós temos aí a previsão de sairmos da sede do clube tal hora e voltarmos tal hora. E reforce, é imprescindível e de muita importância que todos levem seu RG ou documento competente, né? E esta autorização. No final, assinatura desse que está dando autorização, CPF dele e não se esqueça, firma reconhecida. É importantíssimo, queridos, porque senão pode estar aí sujeitos ao responsável legal, nós vamos ver brevemente sobre isso, pode responder criminalmente por não ter essa questão de autorização respeitada, tá bom? Então, tá aí um modelo que poderemos utilizar. Não esqueçam desses requisitos, então, a pessoa que está autorizando, quem é o autorizado, quem é o menor que está sendo autorizado. Não esqueça de colocar com quem ele está indo, a data, para onde, horário de ida, horário de volta. Isso é importantíssimo, tá bom? Vamos continuar então? Continuando, prevenção. Nós vimos que há uma proteção maior para as crianças e adolescentes previsto aí no ECA, e o ECA diz expressamente que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaças ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Nós já vimos que a sociedade inteira cabe esta proteção. E a prevenção também. Então, há alguns conceitos e informações importantes para passarmos aqui. Primeiro deles, em relação à denúncia, para qualquer ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, você pode ligar no número 100 do seu telefone. A ligação é gratuita, o serviço funciona para todo o país, todos os dias, das 8 às 22 horas, inclusive nos feriados. E também não é preciso identificar-se. Se você nota alguma coisa errada acontecendo, alguma violação dos direitos da criança, algum abuso contra as crianças e adolescentes, você pode ligar anonimamente para esse número 100, que é um número do Ministério da Justiça, que poderá tomar todas as providências para que essa criança ela possa ser protegida. Ok? Guarde esse número, você da diretoria, você conselheiro, diretor, associado, saiba que você pode contar com isso também, tá bom? Olha uma importância aqui. Qual é a importância de seguir todos esses conceitos e essas instituições aí que vem ligado ao ECA para os desbravadores aventureiros? Um termo salta aos olhos, um termo jurídico que eu vou tentar explicar aqui de uma forma fácil, tá bom? Que é a culpa em vigilando. É o dever de vigilância constante em relação às pessoas que estavam sob sua direção. No mundo jurídico existem alguns tipos de culpa, mas eu não vou entrar nessa questão de outros tipos de culpa. Eu vou tratar desse culpa em vigilando. É aquela culpa que eu tenho, pois eu deixei de proteger, eu deixei ou eu omiti
de fazer alguma coisa para alguém que estava sob os meus cuidados, que estava sob a minha vigilância. Então, se por algum motivo, e podemos dar algum exemplo aqui, por exemplo, já tivemos casos assim, em que a criança ou adolescente estava dentro da igreja, estava dentro do clube dos bravadores, saiu correndo ali, passou pela rua e infelizmente veio um carro e atropelou esta criança. Não vou tratar das excludentes de ilicitude, questões aqui jurídicas maiores que poderiam afastar a responsabilidade desses que estavam cuidando desta criança. Eu quero demonstrar que, num simples fato disso, da criança sair correndo e acontecer alguma coisa com ela, o Clube dos Bravadores, o Clube de Aventureiros, os responsáveis ali que estavam sendo os vigias desta criança, os cuidadores dessa criança, podem responder indenização. Pode responder por indenização, pode responder criminalmente em razão desta culpa em vigilando. Note a responsabilidade que é de cada um da diretoria, de cada um dos membros do clube, de cada um que está ali dentro das atividades para a proteção da criança e do adolescente. Nós não podemos levar essa proteção de um modo leviano. Nós devemos ensinar e proteger todo e qualquer direito que exista ali dessas crianças, inclusive fechando, por exemplo, o local onde o clube está fazendo reunião para que não possa ocorrer algum acidente desse. Isso é algum exemplo que a gente pode citar para não pararmos muito nisso, né? Outra coisa importante sabermos e conhecermos, apenas de relance aqui, não vamos entrar nos detalhes, nas minúcias aí do Conselho Tutelar, mas devemos saber que existe algum órgão, e este órgão ele é permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Este é um órgão estatal em que há eleição das pessoas da comunidade para poderem participar deste Conselho Tutelar, e ele é responsável pela proteção da criança e do adolescente. Então, em qualquer violação que ocorra na escola, na igreja, no clube, no serviço, enfim, qualquer lugar, o Conselho Tutelar pode ser acionado e ele pode proteger a criança e adolescente. E eu grifei 3 palavras aqui importantes que devemos ter essa consciência, que pode inclusive até cair na prova aí para os líderes desbravadores e aventureiros, que diz o seguinte: permanente. Este é um órgão permanente, ele não vai ser extinto, ele não vai ser interrompido, ele vai existir sempre para a proteção da criança e do adolescente. Ele é autônomo, ou seja, ele é independente, ele não depende de qualquer outra circunstância para poder atuar. Se ele encontrar ou souber de alguma violação, de alguma questão que ele possa intervir, como orientação aos pais e tudo mais, ele pode atuar nisto. E ele não é jurisdicional, ou seja, ele não tem uma ordem jurídica, ele não tem uma decisão judicial, não é um juiz que está ali determinando alguma coisa. Então, não traz nenhum aspecto dentro do poder judiciário. Ele é fora do poder judiciário, não tem ligação a não ser pela intercorrência que pode ter do Conselho Tutelar chamar o judiciário para decidir alguma questão ali que eles estão envolvidos, ok? Mas ele não é jurisdicional, ou seja, não faz parte do poder judiciário, não tem um juiz presidindo, dando alguma decisão, ele é autônomo e permanente, tá bom? Pois bem, aí nós estamos caminhando para o último tópico, que é dos crimes e infrações dentro do ECA. E eu vou trazer alguns aqui para que possamos ter conhecimento e alguns casos também que já ocorreram do nosso conhecimento. Diz aqui o artigo 232 do ECA: submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Olha só, se nós
tratarmos uma criança, um adolescente, de uma forma vexatosa, algum constrangimento para aquela criança, podemos cometer aqui um crime, uma infração dentro da constância aí do Estatuto da Criança e Adolescente. Interessante dizer e conceituar esse vexame e constrangimento, porque você note que o código não traz uma ação específica. Olha, se você fizer isto, você está objetivamente respondendo, poderá responder por um crime. Ele está falando que em caso de vexame e constrangimento, que são duas palavras abstratas que não têm uma definição concreta do que é esse vexame, esse constrangimento, né? Traz aí algumas peculiaridades que nós devemos parar e refletir um pouco. O vexame e o constrangimento, ele deve ser considerado com parte na pessoa média. Ou seja, normalmente, dentro da nossa sociedade, se eu agir de tal forma, será um vexame? Será um constrangimento? Antigamente tinha muito aquela questão do pagar o 10, né? Pagar abdominal, pagar flexão com os duradores, ainda mais, né? Aventureiros não tinha, mas duradores já é um pouquinho maior. Fazer esse pagar 10 e tudo mais, hoje está vedado. Por quê? Causa um vexame, algum constrangimento com aquela criança, pois não é comum mais essas aplicações de castigo por meio físico, por nessas questões. Então, o ECA afasta e tipifica como se fosse crime estas ações que qualquer pessoa possa realizar para uma criança ou um adolescente. Por exemplo, você está no meio do clube, o clube está lá num evento e você para o clube todo e na frente do clube você começa a falar mal, a falar contra aquela criança no meio de todo mundo e todo mundo está vendo. Isso é um constrangimento, pode ser um vexame também, e tudo isso pode ser submetido, queridos, a esta tipificação do ECA tratando como um crime. E a pessoa pode responder por uma detenção de 6 meses a 2 anos dentro aí do judiciário. Olha só a responsabilidade que nós temos. Isso para citar um caso, tá bom? Outro que devemos ter interesse aqui em falar e informar também para a diretoria. O artigo 236, que diz o seguinte: impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de sua função prevista nessa lei. Olha a pena. Detenção de 6 meses a 2 anos também. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui trata-se de uma intercorrência que pode acontecer, de algum fato que possa estar acontecendo no Clube dos Bravadores e Aventureiros, que está violando algum direito da criança e adolescente, que está ofendendo esses direitos, e por alguma razão as pessoas podem até pensar, por exemplo, que esconder este fato, que esconder essa violação, estamos protegendo a igreja, estamos protegendo o clube, estamos protegendo até mesmo a criança. Mas isso não é verdade. Se existir alguma ação do Conselho Tutelar, do Ministério Público ou alguma autoridade que possa ali representá-los, nessa averiguação desses fatos e houver uma omissão, o impedimento, ou vou impedir que essas pessoas investigue, eu vou embaraçar, eu vou procrastinar, eu vou dar aqui alguns obstáculos para que eles não possam saber desses fatos, averiguar esses fatos, pode ser incluído também nesse crime. Então, não é interessante, não é a orientação para que esses fatos, dessas violações, possam ser escondidas para debaixo do tapete. Muito pelo contrário. Chame as autoridades locais, chame o pastor, chame o diretor, chame ali quem for o competente dentro da hierarquia da igreja, para que eles possam saber dessa situação e ajudar a resolver. A proteção à criança é importante, importantíssima, e dessa forma deve ser protegida, tá bom? Vamos para um próximo? Dos crimes e infrações também,
237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocar em lar substituto. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aqui também, caso interessante, já tivemos conhecimento de uma pessoa está ali preocupada com uma criança que está tendo algumas dificuldades em casa, ela pega essa criança sem autorização legal, sem uma ordem para isso, sem ter qualquer vínculo judicial para que isso possa ocorrer, ela pega essa criança, tira da guarda desses responsáveis, seja em virtude de lei, pais, mães ou responsáveis, ou por uma ordem judicial, o juiz, por exemplo, nomeou um curador, um tutor para ficar com aquela criança, aquele adolescente, e aquela pessoa tira a criança da guarda, com o intuito até, pode ser, de proteger aquela criança daquelas pessoas, daquela situação que ela está envolvida, tira daquele lar para colocar em um outro lar, um lar substituto. Olha só, por melhor que seja a boa intenção dessa pessoa em proteger a criança e adolescente, ela não pode fazer isso. Ela deve seguir os caminhos legais, ela deve comunicar às autoridades. E note que nós já falamos que pode ser até uma denúncia anônima. Você deve denunciar, você deve informar as autoridades. Se possível, conversar, tentar resolver ali e, se for o caso, entrar com alguma medida judicial se você for cumprir os requisitos para isso, ok? Mas você não pode simplesmente pegar a criança, tirar do lar dela e transferir para um outro lar substituto. Isso pode ser caracterizado como um crime, uma infração. E isso é mais comum, essa tentativa, né, de ajudar a criança que está passando por alguma dificuldade, transferir para um lar, do que nós imaginamos. Então, você, diretor, você da diretoria, você que faz parte dos doadores, clube dos aventureiros, não faça isso, porque com isso você pode se responsabilizar criminalmente. Outra questão que temos que dar atenção, o artigo 240. Repare nos verbos aqui que eu vou falar para você: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. A pena, 4 a 8 anos e multa. E aqui é algo muito sério. E também, infelizmente, dependendo da região, é comum acontecer de se fazer estas captações de imagens, de filmes, erotizar a criança como se fosse um objeto sexual, utilizá-los inclusive para sexo explícito, ou mesmo como uma imagem ou algum filme sexual não explícito, mas sabe, de alguma conotação pornográfica, a pessoa que produzir, reproduzir, ou seja, mostrar, divulgar, dirigir, fotografar ou registrar isto, está envolvendo também num crime. Temos que tomar muito cuidado a respeito disso, tá bom? Olha só também quem incorre nas mesmas penas quem agencia, olha os verbos, facilita, coage ou de qualquer outro modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com estes contracena. Se de algum modo eu estou ali agenciando, se eu estou intermediando, facilitando para que aquela cena, aquelas fotos sejam divulgadas, sejam reproduzidas, filmadas, eu também corro na mesma pena. Também sou infrator disso, entende? E ainda mais, olha aqui o que ainda se piora, né, o caso, que é o seguinte: o parágrafo 2º diz: aumenta-se a pena de 1/3 se o agente cometer o crime, e aqui é o que importa para nós, inciso 3, prevalecer-se de relações de parentesco consanguíneo ou até o 3º grau, ou por adoção de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer título,
tem autoridade sobre ela ou com seu consentimento. Olha aqui também uma outra questão que pode envolver a direção do Clube dos Voadores, a direção dos aventureiros, em relação, além daqueles verbos que nós falamos para cometer este crime, também e ainda vai ser aumentada a pena para quem tiver qualquer autoridade sobre aquela criança, aquele adolescente, a pena ainda é aumentada. Se ela for pai, se ela for avô, se ela for primo, irmão, for algum tutor ou tiver alguma autoridade sobre ela. Professor, pastor, diretor, conselheiro, de alguma forma, isso for utilizado para que esse crime aconteça, a pena ainda será aumentada. Queridos, eu estou aqui reforçando para que nós possamos ter consciência de que o trato com as crianças e adolescentes não pode ser de uma forma liviana, deixado como acontecia há muito tempos atrás, do jeito que for. Hoje nós devemos ter consciência de que a proteção sobre estas é enorme e todos nós devemos colaborar para que elas sejam protegidas. Vamos para mais um? Diz o próximo, já estamos caminhando para o final. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Olha a pena aqui. 3 a 6 anos e multa. Ou seja, veio alguma foto, algum vídeo de uma criança fazendo sexo explícito ou uma pornografia, um ato pornográfico, você guardar isso, você distribuir por meio de algum sistema de aplicativo, de conversa, de e-mail, já está cometendo um crime. Entende a importância? Se realizarmos qualquer destes verbos aqui, nós podemos responder criminalmente. E tudo isso, infelizmente, é muito comum. Você pode acessar essas imagens, vídeos na internet de crianças fazendo sexo explícito, pornografia, e se você simplesmente pegar, por exemplo, esta imagem lá na internet, passar para alguém, você já está cometendo um crime. Portanto, tome cuidado, você diretor, você diretora, você conselheiro, você que faz parte da direção do clube, para que não possa, por algum motivo que for, qualquer um, realizar algum crime desse. Tá bom? Devemos respeitar, devemos proteger esta criança, esse adolescente. Outro, adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes. Aquilo que também já falei anteriormente. Se você armazenar, só o fato de fazer isso, você já está cometendo um crime e pode ser responsabilizado. Tá bom? Vamos passar? Aqui uma coisa nova que vale a pena falarmos, que é o sexting. É a troca de mensagens escritas ou imagens com conteúdo sexual. No meio adulto, nós vemos aí nos filmes, seriados e tudo mais, que é até comum, né? A pessoa mandar por um namorado, para namorada, para o casal, cena da pessoa nua passando para essa pessoa, entre casais, né? Não vamos entrar no mérito aí moral e tudo mais, mas quando nós cometemos isso, há essa transferência e mensagens, né, de conteúdo sexual e tudo mais contra a criança, e é esse o nosso foco, crianças e adolescentes neste vídeo, isso é algo perturbador. É algo que chama atenção e nós devemos rechaçar, nós devemos impedir que isso aconteça. E esse ato aí nessa troca de mensagens e imagens é chamado de sexting. E é, de uma certa forma, queridos, até está se tornando, posso dizer comum, mas normal.
Olha só, essa pesquisa nos Estados Unidos, 4% dos adolescentes assumem que já enviou imagens ou vídeos do próprio corpo nu ou seminu através do celular. E o número sobe para 15% quando se trata de adolescentes que assumam, né, já ter recebido esse tipo de conteúdo de alguém do grupo de pares. Ou seja, crianças e adolescentes já estão recebendo ou enviando vídeos do próprio corpo nu para outras pessoas. E isso também é alvo de preocupação, né? Olha aqui, simular é um outro tipo, né? Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornografia, por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Olha a pena, 1 a 3 anos e multa. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, disponibiliza, publica, divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena material produzido na forma deste caput. Ou seja, se estamos simulando, vamos supor que pegamos uma imagem de uma criança e fizemos ali uma montagem para parecer que tem ali um conteúdo sexual, um conteúdo pornográfico. Não aconteceu de fato, mas eu criei esta imagem, eu simulei esta filmagem, né, para que isso acontecesse. Isso pode ser em curso aí também neste crime. Não precisa que a criança em si seja alvo dessa fotografia fisicamente, mas se houver uma montagem, se houver uma simulação de alguma forma, utilizando a imagem dessas crianças, dessas adolescentes, trata-se também de um crime. E aqui nós temos um caso interessantíssimo, daqui da Bruna Marquezine, em que algum tempo atrás ela foi objeto dessas montagens. Olha aqui, você pode ver que ela está com um biquíni normal, estava ali na sua intimidade, seus amigos, seus familiares, e alguém na internet pegou estas imagens dela e fez isso aqui. Tirou a calcinha dela, né, para que mostrasse para as pessoas que Bruna Marquezine estava se utilizando de um ato, estava se vulgarizando à frente de todo mundo, no público, ali na praia, no lugar que ela estava, de uma forma sexualmente ali imposta. Tudo isso foi divulgado na imprensa e tudo mais. Só que, na verdade, como eu disse, isso aí foi uma montagem. Eles fizeram uma alteração da imagem da Bruna Marquezine para que ela pudesse transmitir esta imagem sexual para os outros. Note, e podemos até fazer uma comparação, que isso é facilmente realizável. Eu não tenho essas habilidades de Photoshop, alterar, montagem e tudo mais. Mas quem é um pouco mais familiarizado com essas questões da montagem, programação, mexer com computadores, vai conseguir realizar alguma coisa parecida. E imagine então, você, conselheiro, conselheira, você que está ali na direção do Clube dos Voadores Aventureiros, de alguma forma utiliza a foto de uma criança ou adolescente, publica em suas redes sociais e alguém utiliza essas imagens para fazer alguma coisa contra essas crianças e adolescentes. Isso é algo que deve nos preocupar, porque qualquer um pode utilizar uma dessas imagens, alterar, adulterar, fazer o que quiser e dificilmente, talvez eu possa até falar que impossível, será impossível retirar essas imagens, esses vídeos da internet se alguém fizer alguma coisa. Quero trazer um vídeo aqui para vocês, falando um pouco sobre isso. Look at him. Oh, man. I feel about the business. Compound A, 46.7% by weight. Compound B. Once you post your image online,
You can't take it back. Anyone can see it. Family, friends, anyone. Remember, think before you post. Essa é uma campanha, esteve aí na internet, ainda está o vídeo, que mostra essa preocupação no pensar em postar fotos e vídeos antes aí nas redes sociais envolvendo crianças e adolescentes. E a preocupação, porque quando você coloca isso lá na internet, você não vai mais conseguir tirar. Se de alguma forma, alguma imagem de alguma criança ou adolescente for envolvida por causa desta divulgação, desta postagem por meio de nós, líderes, né, pode trazer algum problema para a criança e para o adolescente. Imagina se alguém, por maldade, utilizar esses conteúdos, modificá-los para utilizar estas imagens, esses vídeos dessas crianças e adolescentes para algum fim obscuro, para algum fim impuro, para algum fim criminoso. Né? É complicado. É algo que nós devemos ter bastante atenção para que isso não ocorra. E aí temos um recado para todos os líderes e demais adultos que estão envolvidos nessa temática do Clube dos Desbravadores Aventureiros. Se você for postar vídeos ou fotos de alguma criança ou adolescente, somente com autorização dos pais. Ah, mas espera aí, você está sendo muito duro, Thiago. Isso aqui não é a realidade. Nós somos amigos das crianças e tudo mais. De fato, e somos e devemos ser. Mas devemos pensar lá na frente. Devemos pensar em alguma questão que alguém possa utilizar contra essas crianças por alguma foto ou vídeo que nós estamos postando. Às vezes também nem os pais querem a exposição das suas crianças, dos seus adolescentes. Um fato curioso, né, que ainda acontece aqui no Brasil e causou até perplexidade para muitas pessoas, foi o caso de, por exemplo, a Sandy, lá do Sandy Júnior, não autorizar, não levar à frente o filho que ela teve a público, para que as outras pessoas pudessem vê-la, porque ela disse que ela queria preservar a imagem do filho dela. Tudo bem? O intuito da Sandy foi de proteger a imagem para que não houvesse nenhuma interferência da mídia, de outras pessoas quanto ao desenvolvimento dessa criança. E às vezes os pais dos desbravadores aventureiros também podem ter esta ideia. Mas, por outro lado, também não gostariam de ter algum risco de pessoas utilizarem a imagem de seus filhos para fazer alguma mudança nesses vídeos, nessas imagens de um conteúdo sexual. E nós sabemos que existem pessoas que são muito patológicas a respeito disso. São pessoas que têm problemas que podem utilizar dessas imagens desses vídeos. Portanto, líder, você adulto que está envolvido neste mundo dos desbravadores aventureiros, não faça, não divulgue, não faça nada disso. Postando imagens ou vídeos de criança sem autorização. Pode ser qualquer postagem, até simples. Vocês estavam no Campori, vocês estavam visitando um outro clube, tiraram lá, mas tome cuidado. Todo cuidado é pouco para que você também não possa ser responsável algum dia. Imagine se ocorre algum problema e você pode responder por isso. Você não fez nada, só postou. Mas o pai, a mãe, algum responsável pode querer tomar alguma providência. Tá bom? Então, sejamos cautelosos quanto a isto. Outro crime: aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com fim de com ela praticar ato libidinoso. E aqui é uma preocupação muito grande também, qualquer outro crime que nós já vimos aqui, e esse também. Em situações em que nós, adultos, estamos muito próximos das crianças e dos adolescentes, ainda mais em momentos de acampamentos, de recreações, de momentos em que vamos dormir ali dentro de uma barraca, de algum hotel, de alguma igreja, de algum clube, em algum lugar, e temos uma proximidade com essas crianças e adolescentes. Devemos ter muito cuidado, você ainda mais que está na direção, que está coordenando todo o evento, para não deixar que nenhuma adulta, nenhuma outra pessoa possa aliciar, assediar esta criança, esse adolescente,
para praticar algum ato libidinoso com ela. E ato libidinoso não é um ato da minha questão de trazer uma linguagem mais informal, mais fácil de entender, não é aquele ato sexual. É o ato, por exemplo, de eu acariciar algum órgão da criança, do adolescente, de eu, por exemplo, abraçar de um modo um pouco mais vagaroso e impróprio, né, para aquela criança, aquele adolescente. Se eu estou fazendo qualquer um desses atos, eu estou também realizando isto. Seja por qualquer meio, seja por meio físico, eu estou ali frente a frente, ou por meio tecnológico. Por exemplo, eu enviar foto de um órgão genital para a criança e tentar ali ter com ela alguma relação. Mesmo que eu não faça, que eu não fiz, mas eu só transmitir essa comunicação por algum meio que for, e essa intenção de fazer alguma coisa com ela, eu já estou realizando um crime. E isso é algo complicado e sério. A pena de 1 a 3 anos de multa. Tá bom? Vamos tomar cuidado com isso. Na mesma pena incorre ainda quem facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornografia, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Ou seja, você não precisa, né, se enviar para ela. Se você de alguma forma induzi-la ou facilitar para que ela tenha acesso a essas cenas pornográficas do sexo explícito, também está cometendo esse crime. Ou também incorre nas mesmas penas quem pratica as condutas descritas lá no caput deste artigo com o fim de induzir a criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Se de alguma forma eu faço ou induzo essa criança para que ela possa se utilizar de uma foto, de um vídeo, de uma forma sexual, de uma forma pornográfica, também estou cometendo esse crime. Preste atenção, queridos, nesses nossos atos. Nós estamos trazendo aqui neste breve vídeo, na realidade até um pouco longo, né? Mas podemos ficar aqui muito tempo falando sobre outros exemplos, outras importâncias de ações e omissões para a proteção desses jovens e crianças. Mas eu quero trazer, de alguma forma, alguma informação que seja um pouco diferente do que a gente já tenha visto normalmente, tá bom? Mais um, transportar criança ou adolescente por qualquer meio, com inobservância do disposto no artigo 83, 84 e 85 dessa lei, que é o que trata lá das autorizações para viagem, como nós vimos anteriormente. Ou seja, se eu transportar criança ou adolescente que não seja na forma do que nós vimos lá das autorizações para viagem, ok? Eu incurso nesse crime. Pena. Multa, na realidade, né? É uma sanção administrativa. Multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Me fale agora na memória o salário mínimo exato, mas ele está por volta de 980, 990 reais. A multa mínima é de 3 salários mínimos, e isso pode chegar a 20, até dobrar, se for o caso. Só por não observarmos os requisitos, a autorização para a viagem dessa criança ou desse adolescente. Então imagine você a situação, diretor, diretora, que está ali com as suas crianças ou adolescentes querendo fazer um acampamento fora ali, que você precise das autorizações dos pais, com firma reconhecida, e você não fez isso, você pode responder por esta multa de 3 a 20 salários mínimos e, se for o caso de reincidência, pagar o dobro disso. Olha só a seriedade, então, diretor, diretora, para a sua função, para a sua responsabilidade, para a nossa responsabilidade como sociedade. Então, se você está preocupado em proteger as crianças, observe esses requisitos que a lei traz, tá bom? E aqui encerramos com uma declaração da igreja, que é um livro, né, que fala de algumas declarações de alguns temas específicos, e nós trazemos aqui uma que diz o seguinte:
A comunidade cristã adventista não está imune ao abuso sexual infantil. Cremos que os princípios da fé adventista requerem que estejamos ativamente envolvidos na sua prevenção. Estamos também comprometidos em ajudar espiritualmente as pessoas que sofreram, cometeram abusos sexual, e suas famílias no processo da cura e recuperação. Estamos comprometidos em assegurar que os obreiros ou líderes voluntários sejam responsáveis por manter um comportamento adequado a pessoas em situação de liderança e confiança espiritual. Esta aqui é uma declaração importantíssima que mostra a proteção tanto da criança e adolescente, que é indiscutível, nós temos que proteger de todas as formas, mas também entendemos que devemos orientar e ajudar espiritualmente as pessoas que cometeram essas infrações, esses abusos contra as crianças e adolescentes, dentro de um processo espiritual, dentro de um processo de restauração, ok? Mas isso não implica em que essas pessoas não possam ser responsáveis pelos seus atos. Como eu disse anteriormente, não adianta nada nós ocorrer algum desses fatos que violam esses direitos, abusos contra as crianças, e nós não falarmos nada. Pensamos, então, por exemplo, que estamos protegendo, e não estamos. Dentro de um contexto de proteção, de crise, de gestão de crise, nós devemos informar aos líderes superiores para que eles tomem providência, auxiliem nesse trato para que a melhor solução possa ser encontrada. Você, diretor, você, diretora, você que faz parte da diretoria do clube, não pense que você sozinho pode resolver isso. Se você souber de alguma coisa que esteja acontecendo com essas crianças e adolescentes, se você trouxe essa informação, se você soube desses fatos, informe para o seu superior, informe para o pastor, informe, depois ele irá ter toda a ajuda necessária, tanto da associação, da união dele, para que ele possa resolver essa questão e proteger tanto a criança, quanto proteger espiritualmente essa pessoa que cometeu esse abuso ou essa irregularidade com ela. Não quer dizer, como eu disse, que ela não irá responder pelos seus atos, mas que ela irá sim ter um auxílio, uma ajuda espiritual, porque ela também precisa disso. Bom, fico por aqui. Esse é a nossa apresentação. Estão aqui os meus contatos, o meu Instagram pessoal, o meu e-mail, thiago.alencar@cb.org.br, e também o nosso canal aqui no YouTube. Que você possa ter gostado. Se você gostou, curta, comente e compartilhe com seus amigos, com seus parentes, que também trabalhem nesse mundo de desbravadores e aventureiros, para que ele possa compreender um pouco mais sobre o ECA, sobre essa situação envolvendo crianças e adolescentes, que é muito importante para que todos possamos conhecer. Tá bom? Até mais, até um próximo vídeo e fique conosco. Tchau, tchau.